2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos continuar nosso tema. Alguém lembra do tema? Alguém lembra do tema? Jesus, mas são 4 domingos hoje, irmãos. E o outro chutou longe. Então foi mais ou menos, foi meio ponto, né? Oi? Mantendo a chama acesa, viva a chama, chama viva. Tem tudo a ver, querido. Se você falar isso aí, tá certo, não tá errado. Você tirou 10 agora na prova. Tá? É Fire Day, essas coisas todas. Mantendo viva a chama. 2 Timóteo 1. Quero lembrar você de algumas coisas importantes que vão acontecer agora no final de ano. Primeiro, quero lembrar você do dia 31. Né? Dia 31 nós vamos ter o viradão aqui na laje. Tá bom, queridos? É isso mesmo. Nós vamos virar o ano aqui, 31 virada culto às 10 horas da noite, nessa laje aqui. Nós estamos já colocando os blocos já em todas as paredes aqui em cima, para onde vai ser o local de culto da igreja mais à frente, se Deus nos permitir, é claro. Então nós estamos fechando tudo, a obra está correndo, são 2 pedreiros e 3 serventes trabalhando aqui direto a semana inteira, para a gente poder organizar tudo, deixar tudo, depois limpar, né? E organizar tudo para o dia 31. Então dia 31 já vai pensando qual o salgadinho que você vai trazer, vai pensando nessa comida que você vai trazer, o pudim também não pode faltar, irmãos. Faltar pudim, você não é crente não. Né? Você tem que trazer essas coisas. O dia 31 é dia de a gente celebrar o Senhor, agradecer. Irmãos, e se você estiver aqui dia 31, agradeça ao Senhor muito, né? Porque você passou o ano 2020, né? Então todo mundo que vem é 2021, meu irmão. De 31 para 1º, para Deus não faz diferença nenhuma. Continua a mesma luta, a mesma guerra. É só um tempo da gente fazer algumas reflexões, né? Então guarde aí. Nós vamos ter nosso encontro com Deus em março. Já está agendado o encontro, tá bom? Encontro com Deus. Já está agendado o encontro, está agendado a IBF, já está agendado a conferência da Rede de Mulheres, está agendado Rede de Homens, jantar de casais, Rede de Casais. Fire Day já tem 2 agendados, 2 Fire Day agendados, né? Fire Days. É Fire Days? Fala aí, professora de inglês. Fire Days. Falei certinho? Mais ou menos. Ali, ó. Tem a Rede Team também, dia 17, meu GPS. Sistemas da Rede Team são top, né? Meu GPS, eu não sei o que, mas vamos lá. Você vai aprender dia 17 de dezembro, às 18 horas. Ontem a Rede de Jovens esteve aqui fora, né? Fez a Fora da Caixinha. Foi muito lindo, muito bonito. As fotos ficaram muito lindas. Parabéns à Rede de Jovens. Isso aí, continuem firmes nesse projeto de Deus aí. Vamos lá? 2 Timóteo 1, de 1 a 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Acho que a gente vai acabar decorando esse texto, irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, Timóteo, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Pai, em nome de Jesus, ministra o nosso coração agora. Espírito Santo, fala aquilo que só o Senhor pode falar. Controla tudo como você já está controlando desde o início. Nós queremos ouvir a Tua voz. Que não seja Wagner, que não seja A, que não seja B, seja o Senhor, para a glória do Teu nome. Ninguém aqui vai lembrar do nome de ninguém. Não precisa nem lembrar o nome dessa igreja, mas precisa lembrar que o Senhor Jesus
é Senhor e Salvador e Redentor, e que nos liberta de todo o pecado e nos salva eternamente. É disso que nós queremos, que cada uma dessas pessoas que estão ali online agora saibam, para a glória do Senhor, que estão aqui também de forma presencial. Em o nome de Jesus, amém. Dê um aplauso a Ele, mais forte que você puder. Glória a Deus. Pessoal, nós continuamos a refletir justamente sobre essa carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu verdadeiro filho na fé, que ele chama na primeira carta, né? Meu verdadeiro filho na fé, Timóteo. E na segunda carta ele chama de meu amado filho. Nós entendemos que essa carta ela foi escrita a Timóteo e entendemos isso com o objetivo de fortalecer, de tratar com Timóteo. Porque nos dá a impressão, quando a gente lê essa carta, de que você já sabe disso, obviamente eu estou só revisando com você, que Timóteo poderia estar passando por um momento de fraqueza ou de desânimo. O que é isso? O crente passa por desânimo? Passa. Só você que lê Bíblia, você vai descobrir isso. Crente também passa por desânimo, querido. O próprio apóstolo Paulo, aí no final desse primeiro capítulo, ele diz ali sobre Onesíforo, né? Onesíforo, que muitas vezes o reanimou. Olha o que está escrito lá na Bíblia. Ele muitas vezes foi reanimado por esse servo de Deus. Então, o próprio apóstolo Paulo, que todo mundo diz, é o cara, meu irmão, esse, depois de Jesus, ele não é fácil, né? O maior evangelista da história. Mas ele está dizendo que muitas vezes, ele não fala poucas não, muitas vezes esse homem de Deus me reanimou, ele me trouxe ânimo novamente. Então Paulo, ele está fazendo algo parecido com Timóteo, ele está escrevendo a Timóteo, pois a impressão, como eu falei anteriormente, é que Timóteo passava por algumas lutas, mesmo sendo servo de Deus, e Timóteo era pastor na igreja em Éfeso. Eu já falei com vocês anteriormente sobre a cidade de Éfeso, eu não vou falar hoje. Eu prefiro que você vá lá nas mensagens, hoje é a quarta mensagem que nós estamos tratando desse mesmo texto, e vá lá nas mensagens anteriores, está tudo lá no YouTube, você pode assistir todas as mensagens e aprender um pouco mais sobre isso, aprenda sobre a cidade de Éfeso. Mas nós vamos continuar caminhando. Nós já vimos que Paulo, ele tratou de 3 coisas com Timóteo. Quem lembra aqui qual foi a primeira? Identidade. Qual foi a segunda? Isso aí, viu? Está trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E qual foi a terceira? Domingo passado. Agora eu quero ver. Amor. Ele está dizendo, eu me importo com você, Timóteo. Eu quero que você saiba que eu me importo. Eu oro por você, noite e dia eu estou orando. Eu lembro das suas lágrimas, eu me importo com você, Timóteo. Então Paulo, ele foi tratando de algumas coisas para tratar desse momento que Timóteo passava de talvez uma grande crise. Mas nós vamos caminhar então mais um pouco, porque há uma série de lições que nós podemos refletir e como manter viva essa chama do dom de Deus em nós. Eu quero ir com você para o versículo 6. Hoje eu preciso ser breve com você, nós temos um momento de ceia, né, mas eu quero que você preste muita atenção. Versículo 6. Olha só o que está escrito no versículo 6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está, pelo menos na minha versão, assim na NVI, está assim, a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Olha só o que Paulo faz, olha para cá. Paulo, ele faz questão de dizer a Timóteo que o dom de Deus permanecia nele, que o dom de Deus estava nele. Timóteo, ele não estava vivendo em pecado, ele estava enfrentando uma crise, e nessa crise, talvez, um momento de dúvida possa ter passado na mente dele. Será que eu não tenho mais o dom de Deus? Será que essa chama não está queimando mais em mim? O que está acontecendo comigo? E aí Paulo, que tratou da identidade dele, que tratou de trazer à memória aquilo que lhe dá esperança, que começou a dizer, eu me importo com você, há pessoas que se importam com você, ele vai dizer, olha, eu quero dizer outra coisa para você, o Espírito de Deus está em você, o dom de Deus permanece em você. Há uma grande diferença entre o ser
e o ter. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. Alguém aqui já mentiu alguma vez na vida? Levanta a mão, por favor. Ué, fala sério, meu irmão. Você nunca mentiu na vida? Vou perguntar de novo, porque você acabou de mentir agora. Acabou de mentir. A gente é tão crente que a gente fica assim, ó. Nossa religiosidade é terrível, irmãos. A gente fica, o que o outro vai pensar? Meu Deus. Então deixa eu levantar a mão primeiro. Já menti também. Alguém que já mentiu na vida? Te deu uma força agora, né? Pastor pecou, posso pecar também, né? Certamente que sim, querido. Em algum momento você contou uma mentira. Lá na escola, para sua mãe, né, Geraldinho? Seu pai. Para o seu filho. Para sua filha. Alguém já mentiu. Por que isso? Certamente isso mostra a nossa natureza pecaminosa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um mentiroso? Ué, mas você não mentiu? Mas você é um mentiroso porque você mentiu? Naquele dia? Ou hoje, alguma coisa? Você é um mentiroso? Sim ou não? Bom, então deixa eu responder para você, tentar responder. Sim, se você continua com esse comportamento. Agora, não, se você fez isso alguma vez e se arrependeu profundamente. Então não é o fato de você ter cometido um pecado que você vai receber um rótulo para o resto da sua vida. Não é o fato de você um dia ter mentido que você hoje está condenado como mentiroso. Então o que Paulo estava falando para Timóteo? Timóteo, eu sei que você está enfrentando uma crise. Eu sei que você está passando por uma luta. Mas deixa eu lembrar você uma coisa. O Espírito Santo ainda está em você. O Espírito Santo ainda permanece em você. O Espírito Santo ainda quer te usar. A mesma coisa ele fala conosco hoje. Então, ter cometido um pecado no passado não nos rotula para o presente. Você não carrega agora na sua testa mentiroso escrito. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vou perguntar a você, Pedro negou a Jesus? Quantas vezes? 3 vezes. Meu Deus, mas como que pode? Pedro negou a Jesus 3 vezes. Mas ele viveu como um traidor? Não. Ele foi um dos maiores mártires da história do cristianismo. Segundo a tradição, quando ele foi morrer crucificado, ele pediu para ser crucificado. Segundo a tradição, não temos dados que possam provar isso, ok? Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como Jesus foi. Mas muita gente começa e gosta de falar, Pedro negou a Jesus, Pedro negou a Jesus, Pedro negou a Jesus. Quantas mensagens eu mesmo já preguei, você já pregou, por quê? Porque nós temos um hábito terrível, nós gostamos de rotular as pessoas por aquilo que elas fizeram de errado. Nós gostamos de, ao invés de trazer à memória aquilo que dá esperança, nós ficamos rotulando. Eu posso dizer, claro, né? Você também vai dizer, pastor, existem pessoas que repetiram tantas vezes o mesmo comportamento que a gente fica meio desconfiado. Por exemplo, vou dar aqui os exemplos de casa. Quando a gente ia jogar bola, aí você sabia que o pastor Rodrigo ia jogar. Na habilidade não. Já vem confusão. Ele não aceita isso. Não, mas eu não. Fabrício. Romarinho. Cadê ele? Já tem confusão. Aí todo mundo rotulou. Ó, se eles tiverem, tem briga.
tem confusão, vai ter discussão. Eu ia falar que o nome de uma família antiga, mas não posso falar não, que está online. Mas tinha uma família na igreja, que a gente, na adolescência, né, faz uns 10 anos atrás, e a gente ia para o futebol, né? Eu era muito ruim de bola, continuo ainda, querido. E aí a gente ia jogar bola, aí tinha uma família que ia jogar, mas todo sábado o pau quebrava, irmãos. Mas o pau quebrava entre eles. Já tinha fama. A fama ia longe. Se você conversar com alguém daquela época da conversa, você lembra de fulano que, né, brigou? Você não conheceu o apóstolo Walter, irmãos. Alguém lembra do apóstolo Walter jogando bola aqui? Jogava muita bola, mas muita. Lembra, Jorginho? Mas era brigão, irmãos. Chorão. Bastante. É vascaíno, não é fácil não. Mas vamos lá. Falando nisso, eu estou sentindo um peso espiritual muito forte aqui, irmãos. Nesse lugar. É muita camisa do Flamengo. Misericórdia, Senhor. Vou poder tomar uma água para... Pô, irmão. Logo aqui na minha frente. Eu te amo tanto. Joga a seleção brasileira, pelo menos. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então o que acontece? Aí todo mundo começa a rotular. Fulano, ciclano. Então Pedro, que se tornou um mártir do evangelho, foi um homem que pecou. E pior ainda, teve um dia que Jesus olhou para ele e falou assim: diabo! Você lembra disso? Jesus chamou Pedro de diabo. Imagina se eu chego para você, Jorge, seu diabo. Imagina, aí Pedro ficou assim, ó, mas não foi embora, porque ele sabia quem era Jesus. E aí nós começamos a rotular as pessoas. Paulo, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, quando ele se converteu, e aí ele foi quando foi ser apresentado na igreja, irmãos, todo mundo corria, vazava de Paulo, todo mundo pensava: esse cara vem aqui, vai matar a gente, é tudo um plano, ele é um X9, ele já matou vários cristãos, ele perseguiu, botou na prisão, o negócio dele é matar crente, como agora ele está convertido, está no meio da igreja. Imagina quantos anos Paulo teve que viver o evangelho para provar. Alguns dizem que foram 14 anos que ele teve que ir para Tarso, e depois de 14 anos ele começa o ministério. Então não foi de um dia para o outro. Ele começou sim após a sua conversão, mas a igreja tinha problemas em aceitar Paulo. Não os incrédulos, mas a igreja. Apenas Barnabé, que foi lá e pegou Paulo e falou: eu vou cuidar de você. Eu creio que Deus fez na sua vida. Deus teve que chamar Ananias, falou: vai lá na casa lá que tem um Paulo lá, mas logo eu tinha outro, não, os caras vão me matar, não, eu tenho um projeto na vida dele. Há pessoas que insistem em nos rotular por um pecado que nós cometemos. Depois de tanto tempo, depois de tanto arrependimento, depois de frutos de arrependimento, e as pessoas insistem em dizer: é adúltero, é mentiroso, é enrolado, é isso, é aquilo, porque é o que o diabo gosta. O que Paulo fez com Timóteo? Paulo simplesmente falou assim: Timóteo, faz o seguinte, você não vai ser mais pastor da igreja de Éfeso, vou mandar um outro aí, vou mandar o Onesífero para ir, porque ele é fiel, você é muito crente fraquinho, como diz a Michele, é crente mais ou menos. Você é muito crente mais ou menos, aí não está aguentando. Não! O que Paulo fez? Paulo primeiro trouxe a identidade dele de volta. Trouxe à sua memória aquilo que lhe dava esperança. Disse para ele que se importava. Eu me importo com você. E mais, você pode estar passando por tudo isso, mas o dom de Deus ainda está em você. Você é um servo chamado. Você pode ter errado, querido, no seu passado. Você pode ter cometido erros no seu passado. Você pode ter falhado em muitas coisas. Mas quando o sangue de Jesus veio sobre você,
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus nos purifica. Nós não somos mais rotulados por aquilo que nós fizemos. Nós somos rotulados pelo sangue do Cordeiro. E eu sei, queridos, que tem tanta gente sofrendo. Podemos ter falhado? Sim. Nos arrependemos. Fizemos o caminho de volta. Estamos dando frutos de arrependimento. Então não podemos aceitar os rótulos que o inimigo tenta imprimir em nossas vidas. Em nome de Jesus. Por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele declara: mantenha viva a chama do dom que está em você. Ele não fala, você perdeu, não, está em você. Você está desanimado, mas o Espírito Santo continua em você. Ei, tem algum crente nesse lugar? Você está passando por crise, nós estamos enfrentando a pandemia, o Espírito Santo ainda continua em nós, queridos. Deus ainda continua sendo Deus. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Jesus continua sendo Jesus. O Espírito Santo continua habitando em nós. Ele continua sendo rei sobre tudo. Ele governa sobre tudo. Deus não perdeu o controle de nada. Talvez a dúvida tenha começado a minar a mente de Timóteo. Ele ficou em dúvida com aquilo tudo. Aí por isso que Deus vai e usa Paulo para dizer: meu filho, o Espírito Santo habita em você. Você não será rotulado por outras coisas. Ele traz à memória dele aquilo que lhe dava esperança. Vamos ao versículo 7, para nós encerrarmos. Aí Paulo vai completar. Olha, o Espírito Santo está em você. Está em você. Versículo 7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Em algumas traduções, também, quando você vai traduzir lá, do grego, também pode ser traduzido assim: o espírito que Deus nos deu não é de covardia. Na maioria das Bíblias está assim: pois Deus não nos deu um espírito, ou espírito de covardia, ou de medo, de temor. Em algumas, na tradução, também pode ser traduzido: o espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só o que Paulo está trazendo na mente de Timóteo. Será que Timóteo não sabia disso, queridos? É claro que sabia. Deixa eu ler um texto aqui para vocês rapidinho, que eu tirei de um estudo, eu achei muito interessante. Existe uma necessidade de sermos constantemente lembrados do porquê e para que fomos chamados. Existe essa necessidade. E quais são os atributos? Ou seja, quais são as qualidades do Espírito que recebemos? Estamos sendo bombardeados a todo tempo pelas ideologias do mundo. E não podemos simplesmente suportar isso. Nós temos que defender e pregar o Evangelho com coragem e com ousadia. Você crê nisso, querido? Amém? Então Paulo, inspirado por Deus na pessoa do Espírito Santo, ele lembra a Timóteo de tais qualidades. E essas deveriam e devem estar em nós também, mediante o Espírito que nós também recebemos. Olha só o que ele fala: o que você recebeu não é um espírito de covardia. Aí eu fui pesquisar no grego essa palavra, covardia. Eu não vou falar a palavra certa aqui, porque eu não sei falar grego, tá bom, irmãos? Então é delia. E interessante que eu descobri que essa palavra, dessa forma, ela é só usada nesse versículo. Nesse versículo. Trata de timidez, de medo mesmo. Só que a origem dela vem de uma outra palavra, presta atenção para você aprender, chamado deilos, que significa o seguinte: movido pelo medo. Ou seja, descreve uma pessoa que ela perdeu sua coragem moral,
aquela coragem moral que é necessária para você seguir a Jesus. Você entendeu o que eu falei? Ou seja, ela sabe, conhece a palavra, mas ela perdeu essa coragem, vou falar entre aspas, coragem moral, que ela tinha para continuar a seguir a Jesus. Então, ele está dizendo, vocês não receberam esse tipo de espírito. Aí ele vai dizer também, que essa palavra, no estudo que eu fiz, também nos traz a ideia de um medo excessivo, de um pavor, de perder. Mas perder o quê, pastor? Ou seja, seguir a Cristo pode me fazer perder algumas coisas neste mundo, ou tudo, então é melhor eu não seguir. Ou seja, ele está dizendo, não é esse espírito que você recebeu, Timóteo. Essa dúvida não pode estar na sua mente. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito que nós vamos perder essa coragem para dizer, eu sou de Jesus sim. Eu não aceito isso não. Eu não aceito suborno. Eu não aceito esse dinheiro. Eu não aceito enganar as pessoas. Eu não aceito mentir. Por quê? Porque eu não perdi o espírito que Ele me deu. Ele continua na minha vida. É porque tem muita gente que, poxa vida, se eu for crente agora, eu não vou poder fazer isso. Se você começar a pensar assim, você pode até ser um religioso, frequentar uma igreja, ir a todas as igrejas, pedir profeta para orar por você, pedir pastor para orar por você, mas você nunca terá o espírito que Deus poderia te dar. Porque o espírito que nós recebemos não é de covardia, não é de medo. Aí ele vai dizer assim, mas é de poder. Aí ele vem com aquela palavra que nós encontramos lá em Atos, dunamis, poder, força, habilidade, eficácia, energia, é a ideia de habilidade para executar. Para o cristão, é o poder para alcançar. Aplicando o quê? Aplicando as habilidades que estão no Senhor, que Ele nos dá. Então nós vamos executar através dele. Ou seja, é o poder pela capacidade de Deus. Então ele está dizendo, você não recebeu um espírito de medo, de covardia. Você recebeu um espírito de poder, que vem do alto sobre você, para você executar a obra, para você fazer acontecer, poder para alcançar, poder para superar as dificuldades, e tudo isso vem de Deus. Porque imagine você, para pensar, você está vendo, analisa você um Timóteo que está ali abatido, que está ali desanimado, que ninguém vai para a célula dele mais, que nem online o pessoal participa. Então ele está ali, e aquela perseguição em Éfeso, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e uma hora ele cansou, e aí Paulo vem trabalhando com ele, e aí Paulo vem trazendo a sua memória, ei, você não recebeu o espírito de covardia, mas o espírito que está em você, ou seja, você não perdeu isso, ele está em você, é de poder. É de poder. Você pode realizar qualquer coisa através de Deus. Você pode alcançar qualquer coisa através do Senhor, desde que seja a vontade dEle. Aí ele vai dizer, de poder, de amor. Eu nem vou falar sobre isso, porque nós falamos no domingo passado. Agapau, amor incondicional. Deus decidiu nos amar. E aí ele está dizendo, você recebeu. Tem gente que fica assim, Senhor, já falei isso no domingo passado, vou repetir. Batiza-me com amor, para que eu comece a amar as pessoas. Que oração é essa? Está errado, queridos. Você não precisa de batismo de amor. A Bíblia diz que Ele te deu. Ele está dizendo, ô Timóteo, você recebeu o espírito de poder e de amor. Porque talvez você comece a entrar numa crise. Será que eu não amo mais as pessoas?
Será que eu não quero mais consolidar? É por isso que eu não estou conseguindo consolidar? Será porque eu não tenho mais amor de Deus na minha vida pelas pessoas? Será que você vai? Será? Talvez isso estivesse passando pela mente de Timóteo naquele instante. Aí Paulo vem dizer, ei, você não recebeu o espírito de covardia. Você recebeu um espírito de poder e de amor. Porque esse espírito está em você. E por último, você também recebeu um espírito de equilíbrio ou de moderação. A palavra, não vou falar a palavra no grego porque, irmãos, é impossível falar isso aqui. Vou tentar. Não vou conseguir não. É autocontrole. A palavra ali no grego é prudência. É agindo de forma apropriada segundo a vontade de Deus. Ou seja, Deus te deu um poder, Deus te deu um espírito que não é de medo, que não é de covardia, mas Ele te deu de poder para você realizar, de amor para você ter compaixão pelas pessoas, mas Ele também te deu um equilíbrio. Ele te deu autocontrole. Quando a gente fala lá dos frutos do Espírito Santo, lembra dos frutos? São quantos frutos, quantos gomos o fruto? 9. Todo mundo aqui vai dizer, o mais difícil é o domínio próprio. Todo mundo que eu conheço fala isso. O mais difícil é ter domínio próprio. E aí nós vemos Paulo dizendo a Timóteo, você tem o Espírito Santo. Ele está em você. E esse Espírito que está em você, mesmo no estado que você está desanimado do jeito que você está aí, você tem um espírito de poder, de amor e de autocontrole. Você pode superar isso que você está passando agora. É isso que ele estava dizendo. Você tem um espírito que te faz superar esse problema que você está enfrentando nesse momento. Você não irá baixar a guarda, porque o Espírito continua em você. Eu pergunto a você aqui, como que você está, querido? Talvez nós estejamos diante agora de alguns Timóteos. Quem aqui nunca foi um Timóteo nesse estado? Quem nunca passou por um sentimento como o de Timóteo? Já passei algumas vezes e não sei se vou passar de novo. Pode ser. Se o próprio Paulo disse, muitas vezes o Nicífero me reanimou. Quem sou eu para dizer que eu não vou passar porque eu sou crente, porque crente de fé não passa por isso? Ora, não é isso que a Bíblia me diz, mas ela me traz à memória aquilo que me dá esperança. O Espírito Santo, querido, ele está em você. Você não está vivendo no pecado. Nem aquele rótulo colocado em você, você não é aquilo que o diabo disse. Se você é lavado pelo sangue do Cordeiro, você não é aquela pessoa que o diabo diz. Você é uma nova criatura. Então o Espírito Santo, ele está em você. Ele habita em você. E aí esse Espírito não é de medo, não é de pavor, não é de ficar negociando se eu sou crente ou não quando eu estou diante de outras pessoas, não. Eu tenho um espírito de poder. Eu tenho eficiência naquilo que eu faço porque Deus me capacita. Eu tenho um espírito de amor. Eu tenho compaixão pelas pessoas. Eu me importo com as pessoas. Eu tenho um espírito de equilíbrio. Eu vou conseguir superar o que eu estou enfrentando por Jesus. Eu vou conseguir passar por essa luta. Queridos, nós vamos passar por essa pandemia. Nós vamos passar. Pastor, e se domingo que vem o senhor já não estiver aqui, estiver lá na glória, a gente se encontra lá. Você está pensando que eu estou preocupado com isso? Todo mundo diz assim, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Agora fica todo mundo, meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu queria ver tanto, não sei o quê. Queria ver tanto, não sei o quê. Eu quero ver tanto meu neto nascer, Davi. Essa semana eu vi as perninhas. Cara do avô, queridos. Eu consegui na ultrassonografia identificar. Falei, meu Deus, é minha cara.
careca. Está ficando. Mas é tão lindo a gente ver isso, queridos. Por isso que você, agora que eu estou tendo esses sentimentos, né? Aí eu falei, eu quero ver, meu Deus, quero ver, eu quero fazer o casamento dele. Eu quero ver meus bisnetos, né? Bisnetos. Quero ver. Mas se Jesus decidir que domingo que vem eu não vou estar com você, vou estar com ele, melhor ainda, meu irmão. Melhor ainda. Porque Paulo falava isso. Eu não sei se eu prefiro ir ou se eu prefiro ficar. Melhor coisa é ir. Mas se é necessário ficar, eu fico. Só se for necessário. Porque Deus só leva seus servos quando ele fala assim, agora eu já vou te tomar, porque não tem mais necessidade de você na terra, agora vem para mim. Fica junto comigo aqui. Então nossos irmãos, servos de Deus que já partiram, Deus falou assim, eu vou tomar você porque agora chega. Acabou você nessa terra. Agora você vai ficar pertinho de mim. Eles estão lá. E daqui a pouco a gente vai estar junto. Então, queridos, isso vai passar? Vai. Na história da humanidade tiveram várias pandemias, centenas. Igual a essa, não sei, porque não tem ninguém para contar. Não tem ninguém para contar. Mas nós vamos passar. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. E o Espírito que Deus te deu não é de covardia, mas é de poder, de amor e de equilíbrio. Se você é essa pessoa, fique de pé e dê um aplauso a Jesus mais forte que você puder. Glorifica o nome dele, querido. Diga aleluia, glória a Deus. Foi isso que você recebeu, querido. Meu Deus, eu pequei aquele dia, eu vacilei, eu errei. Aí todo mundo, agora você é isso, você é aquilo. O diabo fica o tempo todo, você é isso, você é aquilo. Ninguém vai confiar mais em você. É o que o diabo gosta de fazer com a gente. Mas Jesus vem e diz, eu sou seu advogado. Advogado fiel. Aleluia. Fecha teus olhos, vamos orar. Paizinho querido. Muito obrigado. Porque o que o Senhor usou Paulo para falar a Timóteo, essa mesma palavra vem direto ao nosso coração. Nós já falhamos muitas vezes na vida. Nós já mentimos. E fizemos tantas coisas que feriam teu coração. Mas nós nos arrependemos. E a sua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pois o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele agora intercede por nós, está à direita do Senhor. Então eu não sou o que o diabo disse que eu sou. Eu sou o que o Senhor disse que eu sou, lavado pelo sangue do Cordeiro. E eu tenho certeza, Deus, que mesmo nas minhas crises, em nossas crises existenciais, nas dúvidas que às vezes vêm na mente de todo cristão, eu posso ter a certeza, como Paulo falou a Timóteo, o dom de Deus está em você, permanece em você. Eu tenho certeza que eu não recebi um espírito de covardia, nós não recebemos. Nós recebemos o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso, Espírito Santo, tudo o que fazemos, tudo o que realizamos, nada mais é do que o seu poder, o seu amor e o controle do Senhor em nossas vidas. Porque se fosse só por nós, estaríamos perdidos. Então eu te louvo e te exalto, que mesmo na minha crise, mesmo na minha luta, mesmo na minha dor, mesmo na minha perda, o Senhor continua habitando em mim.
Oh Deus, se há alguém aqui, alguém que está online, alguém que está aqui de forma presencial, que talvez hoje, Senhor, esteja pensando: eu sou aquilo que eu fiz, aquela traição, aquela prostituição, aquele roubo, ou talvez aquele assassinato, ou talvez aquele vício, e o diabo fica o tempo todo, Senhor, lembrando a mente dessa pessoa e rotulando. Mas que hoje, Espírito Santo, a sua palavra encontre um terreno fértil, e que essa pessoa, em nome de Jesus, entenda que Jesus já foi na cruz levar todos os nossos pecados. O Senhor levou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Obrigado, Senhor, por nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não existe o bom crente e o mau crente. Existe o servo que às vezes chora, o servo que às vezes sorri, o servo que às vezes sente a dor da angústia, o servo que às vezes vê a prosperidade na sua vida o tempo todo. Mas há também o servo que vê a luta acontecer, como aqueles irmãos que viram sua casa ser totalmente destruída, perderem tudo ali, e poderiam dizer: Senhor, onde estava o Senhor? Mas continuam firmes. Por quê? Porque eles entendem, Senhor, que o Espírito Santo jamais os abandona. Nossos olhos estão colocados em Ti, postos em Ti. Nossa confiança está em Ti. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus.